Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes e animados, sim ou não? Então vamos ver, quem está feliz e animado aí, fica em pé. E quem é super de Deus, dá um abraço no irmão, na irmã que está do seu lado aí, dizendo que você, tem esse relacionamento da comunhão do corpo de Cristo, algo tão afetivo, tão de perto, tão maravilhoso. Deus é lindo demais, e escolheu filhos lindos, Olha só, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Olha isso, tá vendo? Fica melhor com um abraço, com um sorriso, fala a verdade. Olha só que coisa linda. E agora nós vamos adorar o Senhor. Coloque o teu coração nessa adoração, busque ao Senhor, e vamos fazer deste culto realmente um culto espiritual que agrade a Deus, meu irmão Luiz? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar,
maravilhosa graça. Oh, glória a Deus. Podem se Vocês podem se assentar, meus assentar. irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso VT informativo. Por favor, fique atento. O Mini está preparando mais uma capacitação de facilitadores para ministrar ao coração das crianças e pré-adolescentes. E melhor, cumprirmos a ordem de Jesus quando diz: Ide, fazei discípulos. Quem pode participar? Todos os membros da igreja que desejam somar a essa equipe e facilitadores atuantes no Mini. A capacitação acontecerá nesta quinta e sexta, dias 15 e 16, aqui na igreja, às 19h30. Procure a equipe do Mini e faça sua inscrição. Estamos finalizando o nosso processo de eleição do corpo diretivo da igreja para exercício eclesiástico 2018-2019. A eleição acontece neste final de semana, com a posse no culto das 19 horas deste domingo. Se você ainda não pegou sua cédula de votação, vá até o balcão e não deixe de participar, pois participar deste processo também é cultuar. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim. Acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje estamos no Drops do Pais Discipuladores. Vocês poderão ter acesso nas redes sociais, a gente vai estar divulgando. Nós estaremos falando sobre tarefas escolares. E as tarefas escolares, elas são um grande fator de estresse entre os pais. Eu lembro bem dessa fase. E a gente, sem saber até onde você pode ir, e a gente mistura um pouco os papéis. Uma hora você se sente pai, outra hora você se sente professor. E na hora que você está sendo professor, de repente você dá uma de pai, vira aquela coisa. Muito bem. E aí, nós temos dessa semana no Drops essas informações que vocês estão vendo, né? A importância do ambiente, como é que você trabalha o lugar para essa criança poder fazer a sua atividade. Essa postura do pai, até que ponto, né? Como é que quem sou eu ali naquele momento? E, antes de tudo, orar. Eu estava contando no outro culto que eu preciso de comprar um livro que o título me encantou, mas na hora eu não podia, acabei sem comprar, que fala sobre o mito da infância feliz. O título já me remeteu a uma realidade, né? Todos nós, para sabermos disso, a gente fala assim, ai, criança que é feliz, não precisa se preocupar com nada. Mentira, só lembrar da nossa infância, né? Nós tínhamos problemas, tínhamos angústias, tínhamos aflição, a gente não sabia muito bem o que era aquilo, mas que tinha, né? Então, a criança passa por problemas, e um dos problemas das crianças é na escola, com o professor, com a tarefa, com a prova. Então, leve o seu filho a orar. Então, nós temos todas essas coisas aí, olha, dicas para tornar esse momento agradável. É claro que é tudo muito resumido, mas a gente vai estar falando isso daí para vocês. Está disponível no site da igreja, também no nosso canal no YouTube, Mini Ministério Infantil, os Drops Pais Discipuladores, e também no Facebook do Mini. No Facebook do Mini tem tudo o que acontece no Mini Amigos Jesus.
Bom, é isso aí. Vamos ficar em pé? Quero só lembrar que essa semana nós temos nos cursos de facilitação, nós temos a cada 4 meses e temos também como montar as células de crianças. É um curso que a gente capacita aqueles que estão interessados em trabalhar no Ministério Infantil, que precisam ser membros da igreja. É muito gostoso, o pessoal faz, olha, aliás, a aula de hoje eu não posso trazer aqui embaixo, talvez um dia eu traga. Hoje eu fiquei sabendo o que os professores vão ensinar para mostrar que Deus vê por dentro. Gente, que vontade de trazer aqui, porque eu nunca tinha visto aquilo, uma estratégia de telas e papéis simples, baratíssima que você faz. E os nossos professores, é maravilhoso o que eles fazem com as crianças. E nós vamos então capacitar essa semana. Então você que tem célula, tem criança, não sabe o que fazer, as crianças estão pendurando no lustre lá. Então, vem agora essa semana, quinta e sexta-feira. Vamos orar? Isso, vou precisar da ajuda dos nossos facilitadores. Vamos orar. Pai, querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado nessa difícil e privilegiada caminhada, ó Deus, com os nossos filhos. Eles são amados, mas muitas vezes deixam a gente muito nervosa e perdido. Mas, Pai, a Tua palavra nos ensina como fazer. E a oração é a melhor ferramenta, o melhor instrumento que o Senhor colocou nas nossas mãos, ó Deus, para buscarmos sabedoria, para sermos verdadeiros pais discipuladores. Muito obrigada, Deus, que a Tua mão abençoadora esteja sobre cada pai facilitador esta semana, tendo sabedoria e firmeza para ajudar os seus filhos a serem instruídos na Tua palavra. Pai, agora também com os nossos facilitadores, a Tua bênção grandiosa, sobre as crianças também. Queremos a atuação do Senhor em cada sala, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, os pré-adolescentes, Escola do Discípulo. Se o seu filho já se batizou, precisa fazer a inscrição para a Escola do Discípulo, mini discípulo. É isso aí, uma salva de palmas para as nossas crianças, especialmente para as meninas. Engrossem as palmas para as meninas. É a Semana Internacional das Mulheres e elas, desde pequenininhas, são muito importantes. Pode assentar-se. Ok, olha que batalhão. Grandes mulheres estão aí, olha aí, que beleza. Joia. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje é dia de eleição. Se você, membro da igreja, não pegou o seu formulário, sua cédula, dá uma saidinha agora. Quantos aqui são membros da igreja? Levante a mão. Quantos de vocês ainda não pegaram a cédula? Levante a mão. Isso, saem agora, meu irmãozão. Vai até o hall de entradas, da entrada. Todos os membros da igreja devem estar agora com a sua cédula para a votação. Enquanto aqueles que ainda não pegaram vão fazê-lo, eu vou explicando para você. Eu estou reabrindo a assembleia da nossa igreja às 10 horas 14 minutos do dia 11 de março. E nós vamos promover a eleição neste culto. Como funciona a eleição? Primeiro, uma passagem geral sobre quem nós somos. Somos uma igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira. E o governo da igreja, a liderança da igreja, o poder decisório da igreja é congregacional. O que significa? Que a congregação dos irmãos, que a assembleia dos irmãos, é quem toma as decisões importantes na vida da igreja. Mensalmente nós temos, no sábado que antecede o último domingo, uma assembleia. Você vê sempre aqui no telão e no boletim as convocações. Todos são bem-vindos, todos são convocados. Pois bem, uma vez por ano, segundo o nosso estatuto, nós temos que promover a eleição da diretoria estatutária e do corpo diretivo da igreja. Fazemos isso, então, no mês de março, todos os anos, da seguinte maneira, em 2 etapas. Primeira, todos os membros da igreja retiram um formulário de indicações. Lá, além de ser o formulário, tem os critérios que nós adotamos para indicar pessoas. Até a autoindicação é possível. A Assembleia, no mês de fevereiro, elege uma comissão de eleição.
Então essa comissão foi eleita. Quero chamar aqui à frente os irmãos que estão presentes agora aqui da comissão de eleição. Venham à frente, uma salva de palmas. Temos aqui 2 irmãos neste culto. Como nós estamos em assembleia gravando, vou pedir que você diga o seu nome completo. Clidenor de Souza Costa. É o nosso irmão Clidenor, seu nome completo. Áurea Aparecida Riceto. Então são 2 irmãos da comissão que estão neste culto, outros estão em outros cultos. Vamos precisar de um dos membros da igreja, aqui agora, para ser o fiscal da contagem desse culto. Quem é um membro da igreja que liberalmente, com mais de 18 anos, que liberalmente quer nos ajudar sendo o fiscal da contagem? Vai cultuar a Deus de uma maneira diferente hoje, né? Ao invés de aqui ouvir uma palavra, vai trabalhar contando votos. Quem é esse irmão? Quem é esse irmão? Isso, pode chegar aqui ó, no dia da mulher, na semana da mulher, né? No ano da mulher, no centenário da mulher, uma mulher aqui como fiscal. Uma salva de palmas para ela, gente. Joia. Diga o seu nome completo, por favor. Completo? É. Maria Esther Sampaio. Isso, é porque fica gravado ali para a gente redigir a ata, tá bom? Ela é lindíssima, fez 18 anos esses dias, e nós estamos aqui felicíssimos, porque é uma jovem poderosa em Deus para fazer a obra do Senhor, amém? Obrigado, viu, Fia? Amém. Ok, os irmãos podem se assentar aqui nos primeiros bancos. Quem não tem caneta, fique em pé para receber caneta. Quem está precisando de caneta? Isto, ok. Enquanto vocês vão recebendo a caneta, então... as pessoas fizeram indicações, esta comissão juntou os formulários, fez a contagem, o que se chama de tabulação das indicações. As pessoas mais indicadas pela igreja, nessa primeira etapa, serão apresentadas hoje aqui no telão, submetidas a votos. Os mais votados, então, serão os eleitos. Os que obtiverem menor número de votos, ficam à disposição da igreja e numa eventual necessidade, elas serão então chamadas. Todos têm já o seu formulário? Quero chamar a sua atenção para o seguinte, dá uma olhada na sua cédula. Depois do terceiro quadro, ali em tesouraria, você vê à frente do nome de um irmão, uma anotação dizendo, também foi indicado para a comissão de exame de contas. Lá embaixo, também foi indicado para outro ministério. No verso, a mesma coisa, dá uma olhadinha. Há algumas pessoas que foram indicadas para mais de uma função. O que significa? Elas aceitaram as 2 indicações. Naquela que eles forem eleitos, eles permanecerão. No caso de serem eleitos para mais de uma função, então declinarão de uma delas, não é? E a pessoa que obteve o maior número de votos depois delas, assumirá o seu lugar. Assim, eles podem concorrer em mais de uma função, mas atuarão numa só das funções. Podemos começar? Vamos então, assentados mesmo, orar e pedir a Deus que nos abençoe. Nós sabemos que a igreja é do Senhor Jesus, foi Ele quem a instituiu. Ele é propriedade exclusiva dEle, foi Ele quem nos comprou, a igreja é dEle. O termo igreja, não sei se você sabe, eclesia, significa assembleia, os chamados para fora, chamados para o mundo, chamados por Deus para fazerem diferença. Assim é do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, a igreja é do Senhor Jesus. Mas, como um fato social, nós estamos inseridos numa comunidade também, legal, jurídica, institucional. Por isso, nesta outra abordagem, a igreja é uma organização que é pautada pela legislação da nossa nação. Por isso temos a eleição. Nós vamos orar agora, vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos pedir que Deus coloque as pessoas certas, nos lugares certos, pelos motivos certos e com as atitudes certas. Pai, nós reconhecemos que além de sermos a Tua igreja, que um dia será levada para morar para sempre com o Senhor, também aqui nesta terra somos uma instituição que deve prestar contas à nossa sociedade através do aparato legal. E queremos pedir que o Senhor nos dê agora as pessoas certas, Senhor, para serem eleitas. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, estamos aqui entendendo que o Senhor é o dono.
mas que o Senhor é tão amoroso, tão legal conosco, que nos dá a oportunidade de escolher na comunidade aqueles irmãos que vão nos representar, aqueles que vão servir na direção da igreja. Por isso, Senhor, toma esse processo nas tuas mãos e coloca no coração de cada irmão, com a liberdade que eles têm, a tua vontade. Nós consagramos esse processo a ti, e, ó Deus, antecipadamente agradecemos pelo resultado, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Nós vamos para a votação, o que será repetido também no culto das 17 horas e às 19 horas. Todas essas pessoas indicadas deverão estar aqui, porque feita a contagem, o resultado será dado às 19 horas e haverá o ato de posse dos irmãos que foram eleitos. A ata está previamente preparada, sabendo que nós temos o nome, endereço, os documentos de todas essas pessoas, nós temos tudo preparado, e rapidamente a ata vai ser, não é, adequada àqueles que foram eleitos, e amanhã cedo, se Deus quiser, esta ata estará no cartório para o devido registro, assim não trazendo prejuízo no dia a dia da igreja, especialmente na sua vida financeira. Pois bem, presidente, o estatuto da nossa igreja diz que a presidência deve ser exercida pelo pastor, no estatuto chamado pastor titular da igreja, enquanto bem servir a igreja. Então, seu mandato tem tempo indeterminado, por fato estatutário, não é? Por medida estatutária, e a igreja, então, enquanto bem servir a igreja permanecerá com seu presidente. Os demais cargos, então, são submetidos anualmente a votos. Os nomes que aí estão colocados em ordem alfabética, não indicando nenhuma preferência da igreja ou da comissão. Então, simplesmente organizados em ordem alfabética. Vice-presidente, várias pessoas foram indicadas, todas declinaram, agradeceram, mas declinaram, não é? Quer dizer, não puderam aceitar. E Ronaldo Leite Batista, pastor, é a indicação única que obtivemos sucesso e concordância para permanecer. Então, irmãos favoráveis para a eleição do vice-presidente, pastor Ronaldo Leite Batista, podem marcar com um X aí na sua cédula. Primeiro e segundo secretárias, você vai escolher 2 nomes, estão em ordem alfabética. Então, para você conhecer quem é a pessoa, Denise Elaine Zorzo, Élida Fernanda dos Santos Saraiva, Uda Kedma Rodrigues Orenha, Maria Aparecida França da Silva, Maria Lídia de Brito Napi. Primeiro e segundo tesoureiros, de igual forma, 2 nomes você vai escolher. Em ordem alfabética, Ana Luísa Barbosa da Silva, Cleverson Mariano Nogueira, Pedro Martins de Oliveira, Roberval Maurício Cardoso Rodrigues e Wallace Faria Pacheco. 2 nomes. Vogais. Vogais não são consoantes, vocês sabem, não é verdade, meus irmãos? Vogais são irmãos que constituem um pequeno conselho, que é chamado pela diretoria em caso de necessidade. Eles não têm função executiva, mas consultiva. Você tem aí vários nomes e vai escolher 3 deles, em ordem alfabética: Aliomar Rodrigues do Nascimento, Áurea Aparecida Receto, Emília Fraia Novaes, Marlene Nogueira de Souza Assato e Rodrigo Andrade Almeida. 3 nomes. No verso, a comissão de exame de contas, conselho fiscal, você vai escolher também 3 nomes. Adilson Amorim Puertes, Kleber Correa da Silveira, Helena Kling de Almeida, Marcos José Brito e Roberval Maurício Cardoso Rodrigues. Escolha 3. Comissão de orçamento. Você vai escolher 3 nomes. Adilson Amorim Puertes, Anésio Napi Júnior, Marcos José Brito, Nivaldo dos Santos Pereira Júnior
e Wilson Joaquim da Silva, 3 nomes. Ministério da Construção, há 3 nomes aí, você vai escolher apenas um deles. José Duarte Filho, Rony Armoa de Deus e Wilson Joaquim da Silva. Finalmente, Ministério de Oração, você vai escolher um destes 3 nomes. Aliomar Rodrigues do Nascimento, Dourival Tadeu da Conceição Canhete e Duacir Bergamo, um nome apenas. Produção, quanto tempo nós levamos? 3h50. Ih, gente, 3 minutos, uma salva de palmas para vocês. 3 minutos e 50, vocês estão rapidíssimos, não é? Agora vamos ficar em pé, passe o formulário para a direita, para a extrema direita, os nossos irmãos irão recolher e subirão para fazer a contagem. A nossa irmã, que é fiscal, acompanhará o processo. São 10h27, então nós declaramos a Assembleia em recesso até o culto das 17 horas, quando nós, então, procederemos à última fase da eleição propriamente dita. Glória a Deus. Agora nós queremos ficar mais felizes ainda, porque a gente quer pedir para você, que é nosso convidado, nosso visitante, que você fique em pé um instante só. Então, quem não é membro da igreja, por favor, fique em pé um instante só. Onde estão vocês, nossos convidados, nossos visitantes? Olha aí que bênção, hein, gente? Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos aqui. Deus é bom conosco, trouxe vocês para cá. Essa é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Logo, somos apaixonados por você. Sempre que estiver aqui em nossa cidade, de repente você não é daqui, aqui é a sua casa. Se você está nos visitando assim para conhecer, sinta-se bem. O que precisar da gente, estamos aqui para abençoar. Muito bem. Nós vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas. E esse é um momento que eu sei que você fica feliz. E se não fica, eu vou falar para você, ore por isso. Aí você fala assim, você está brincando, pastor? Está falando certo? Falando sério, apesar de sorriso no rosto. Sabe por quê, amados irmãos? Às vezes, a gente precisa trabalhar essa questão do dinheiro na nossa vida. É verdade. Porque se geralmente fala-se de dinheiro, sua esposa vai conversar com você sobre dinheiro, você já se estressa e vice-versa. Não tem alguma coisa pegando aí? Se alguém vai falar com você sobre ajuda, você já... Não, vai trabalhar, isso não é o espírito do amor cristão, não é verdade? A Bíblia diz que nós devemos dar àquele que pede. Ela não diz assim, selecione, faça, não, simplesmente diz isso. Mas o contexto todo, quando diz isso, ele, é claro, fala a respeito de você agir com sabedoria, com discernimento. Contudo, nós somos aquele povo que não está agarrado no dinheiro, como a maior parte das pessoas que tem uma cultura que Jesus chamou de mamon. Ou seja, as pessoas são dominadas, controladas pelo dinheiro. Por isso eu sei que você está me ouvindo. Trabalhe isso na sua vida. Se quando também chega no culto, a exemplo do que acontece em outras oportunidades, quando se fala de dinheiro, a hora que vai falar de dízimos e ofertas, você fica meio incomodado. Expulse esse espírito aí da sua vida, meu irmão. Se é alguma coisa assim, que você tem que tratar, de algum trauma que você teve, trate disso. Não deixe que o dinheiro seja mais do que o que ele deve ser na sua vida. E use tudo que você tem para abençoar outras pessoas. Quando você traz seu dízimo e sua oferta aqui, nós estamos abençoando as pessoas, não somente aqui, mas ao redor do mundo. Essa igreja é uma igreja que se ocupa em evangelizar o mundo. Por isso a nossa oferta missionária de fé, você pode ver aí no seu envelope, tem. Se você ainda não parou para prestar atenção nisso, leia seu envelope, veja com que você pode ajudar. Verdadeiramente envolva-se com tudo na sua vida. Então agora nós vamos também oferecer a Deus, num culto com alegria, nossos dízimos e ofertas. Sabe por quê?
Deus não quer que nós venhamos oferecer na sua obra por constrangimento, porque alguém está insistindo. Deus ama o que dá com alegria. Sabe por quê? Deus, Ele é liberal conosco. Ele nos dá sem nos lançar em rosto de novo, cobrando alguma coisa assim. Não, Deus, Ele é muito generoso, e nós, como seus filhos, devemos ser assim. Então, enquanto nós cantamos, nós vamos trazer os nossos dízimos e nossas ofertas agora, em nome de Jesus. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Oh, oh. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Rei. Vamos declarar em uma só voz que a igreja do Senhor vive em unidade, vive debaixo das asas do nosso Senhor. Oh, oh, declare. Tua igreja canta a Ti,
Glória a Deus. Você pode se sentar nesse momento. Vamos orar, amada igreja, pedindo a presença de Deus. Eu creio que o Senhor está aqui. E hoje é um dia também muito especial, né? Porque é um dia em que a gente está comemorando a Semana da Mulher, a gente está comemorando a posição da mulher, a mulher em Deus. E com certeza Deus também vai falar muito conosco. Então eu queria nesse momento pedir que todas as mulheres se colocassem em pé. Oh, glória a Deus! Aqui estão as mulheres de Deus, as mulheres que o Senhor, né, chamou e levantou. Parabéns pelo seu dia. E agora, se tem algum marido aqui pertinho, chega perto agora aí da sua mulher. Quem está aqui, aproveita, né? Dá aquele abraço. Que gostoso, glória a Deus. Sabemos que Deus tem algo especial. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Como é gostoso estarmos na tua casa. Obrigada pela tua presença linda que chega e vem entre o nosso coração. Enquanto nós cantamos e declaramos que o Senhor é Rei, o nosso Rei, nós estamos aqui diante do Senhor também, apresentando diante do Senhor cada mulher aqui, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que a tua mão de forma especial toque o coração de cada uma e que cada uma delas, papai, possa sentir o teu toque, a tua provisão, o teu amor, em nome de Jesus. Parabéns pelo seu dia. Amém? Pode sentar, amada igreja. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui, hoje é dia de ceia, hoje é dia de nós estarmos aqui, vivendo esse momento de comunhão tão gostoso, né? De sermos irmãos. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, e ele quebrou duas inimizades, praticamente. A primeira, que foi quebrada, foi a inimizade que nós tínhamos com ele, porque nós, por causa do nosso pecado, fomos feitos inimigos de Deus. E quando Jesus morre e derrama o seu sangue, ele paga a dívida dos nossos pecados, trazendo a possibilidade de nos arrependermos, de sermos perdoados e de termos esse relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, não é, amados irmãos? Mas ele quebrou também uma segunda inimizade, que era a inimizade que nós tínhamos entre nós. Sim, porque sendo inimigos de Deus, não havia possibilidade de habitar em nós o amor de verdade. E por isso, quando nós não temos Jesus ainda, estamos sempre propensos e escravizados pela carne. E o que a carne produz? A carne produz inimizade, ira, inveja, raiz de amargura, uma porção de coisas. Quando nós somos amados por Deus e percebemos que Jesus entregou, derramou seu sangue, se entregou por nós, nós nos sentimos amados e perdoados. Aí então nós podemos amar de verdade, e nós também podemos oferecer perdão. A ceia é trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz e tudo aquilo que ele representou para nós, tudo aquilo que o sacrifício de Jesus fez por nós, quando ele derramou o seu sangue. O próprio Jesus disse: comam deste pão e bebam deste cálice em memória de mim, em memória do que eu estou fazendo agora, entregando o meu corpo e derramando o meu sangue, para estabelecer uma nova aliança, para religar tudo novamente, para refazer os relacionamentos. Então agora,
os irmãos daqui a pouco já vão passar aí para entregar os elementos. Quem deve tomar da ceia do Senhor? Todo aquele que já se arrependeu dos seus pecados, que pediu perdão a Deus e que foi batizado e que está em comunhão com a igreja. Aquele que está convivendo dentro do corpo de Cristo. Se você tomar do pão, comer do pão e tomar do cálice sem estar assim, não vai ter sentido, significado nenhum. Para aqueles que já são batizados, para aqueles que pertencem à igreja de Cristo, devem tomar uma atitude agora, uma atitude de parar para pensar. O Espírito Santo vai trabalhando no seu coração e vai lhe trazendo à mente coisas que você precisa se arrepender, que você precisa fazer um conserto diante de Deus. Em especial, Paulo nos lembra, lá em 1 Coríntios capítulo 11, que nós devemos tomar muito cuidado com nossa relação com o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Então, se você tem no seu coração algo que está fazendo com que o seu relacionamento com o seu irmão esteja quebrado, Paulo diz assim: cuidado que você está maltratando o corpo de Cristo. Está maltratando o corpo de Cristo. Então ele diz: arrependa-se, tome uma posição de reaver, de reatar esse relacionamento, então tome a ceia do Senhor. Ou seja, não é porque você ainda não fez que você não vai poder tomar a ceia, mas você vai pôr agora no seu coração a disposição de não ter inimigos, de não guardar rancor, de não ter ódio, de não assassinar o seu irmão no seu coração. E assim você vai tomar a ceia do Senhor. Porque quem come e bebe da ceia do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não soube discernir quem é o corpo de Cristo. Então vamos fazer isso. Depois então os irmãos podem vir. Depois que você pegar o pão e o cálice, espere, não tome ainda, não coma, não tome, espere, nós vamos orar e aí nós vamos tomar a ceia. Enquanto isso, vai refletindo em tudo que Deus quer falar, o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. É tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará, que realmente irá contar é o amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor.
nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Oh, oh, oh. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Oh, oh, oh. Foi por amor que Jesus te entregou numa cruz. Por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Glória a Deus. Quem ainda está sem, que não recebeu ainda o pão e o cálice, fique em pé um instante só. Quem ainda não recebeu, pode ficar em pé. Todos que não receberam, fiquem em pé. Meus amados irmãos, os irmãos que estão aqui, podem ajudar os irmãos ali a servirem. Alguém aqui desse lado ficou sem receber? Sim, os irmãos aqui da frente, todos vão receber. Sabe por quê? Há um efeito na ceia, que foi revelado mesmo antes de Jesus morrer, lá atrás, no Êxodo, quando era para ser sacrificado um cordeiro, porque isso marcaria a libertação definitiva do povo de Israel da escravidão egípcia. Ele disse para que todos deveriam separar um cordeiro de acordo com o tamanho de cada família. Se uma família fosse pequena demais para comer daquele cordeiro, deveria dividir com o vizinho, né? Do povo de Israel, é claro. E aí então eles comeriam, e todos deveriam comer daquele cordeiro. Deveria dar para todos, mostrando o quê? Que o cordeiro de Deus, que entrega a sua vida por nós, ele inclui toda a igreja, e ninguém deve ficar de fora dessa comunhão maravilhosa que é a igreja. Por isso, amados irmãos, nós vamos tomar a ceia agora, lembrando que Jesus mesmo disse. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele falando sobre a ceia, ele diz assim, olha, Jesus, e ele lembrou o evangelho, escrito também por Mateus, Marcos, Lucas. Ele diz, Jesus na noite em que foi traído. Interessante ter essa frase, né? Todos nós iríamos falar essa frase, Jesus na noite em que foi traído. Tem algum sentido para você? Para que ficar citando toda vez isso na ceia? Por que Jesus deixou isso? Por que os evangelhos, e Paulo lá na Epístola aos Coríntios lembrou isso novamente? Jesus na noite em que foi traído. Sabe o que isso significa? Que a ceia é um momento onde todos podem participar, porque o perdão de Deus é oferecido a todos, mas principalmente porque Jesus estava mostrando que Ele próprio estava disposto a se entregar por todos, ainda que nós todos, de uma maneira ou de outra, fôssemos traidores também. Porque quantas vezes a humanidade deu as costas para Deus, traiu tudo que Deus já tem feito por nós. E mesmo assim Jesus disse, mesmo na noite em que me deveria trazer uma memória ruim, ou que me deveria fazer pensar, não vale a pena, Ele foi até o fim. Na noite em que foi traído, Ele disse, peguem o pão, comam, porque este é o meu corpo que será entregue por vocês. E foi isso que Ele fez. Em memória de Jesus, comamos. Naquela mesma noite, naquela mesmo momento, Ele tomou o cálice e disse assim, peguem o cálice, bebam o cálice, porque ele significa, ele simboliza o meu sangue,
que será derramado por vocês. E dessa maneira, o preço dos seus pecados serão pagos, porque nós não poderíamos pagar o preço do nosso pecado. Jesus faz isso derramando o seu sangue. E aí ele diz para a igreja: enquanto vocês estiverem na terra, lembrem-se do que eu fiz por vocês, porque o meu sacrifício na cruz mudou a história toda, e mudou a história da vida de cada um de nós também. Em memória de Jesus, segundo a sua ordem, tomemos do cálice. Senhor Deus, como a gente pode agradecer? Deus, eu não posso nem entender como o Senhor planejou isso. Eu não posso entender como o Senhor ainda continua acreditando no homem depois do jardim do Éden. Depois do jardim do Éden já seria razão mais suficiente para qualquer um de nós aqui abandonar a humanidade. Mas o Senhor permaneceu nos amando. O Senhor fez uma promessa a Eva, que de sua semente nasceria aquele que pisaria a cabeça de Satanás. E durante toda a história, apesar dos pecados, como no tempo de Noé, que o Senhor deveria ter destruído mesmo a terra, por causa da sua santidade, mas o Senhor não fez, preservou uma família e dali o Senhor recomeçou. Quantas vezes, ó Deus, nós, humanidade, apedrejamos seus profetas, dissemos não para o Senhor, ainda hoje negamos. Nós como humanidade às vezes negamos a tua própria existência, mas o Senhor nunca deixou de nos amar. Sabe, Jesus, quando o Senhor estava ali no Getsêmani, aquele grupo que representa todos nós também cansados, faríamos o mesmo, dormiríamos numa hora tão importante como aquela. O Senhor ficou sozinho orando numa hora de tamanha dificuldade, mas o Senhor não desistiu. Senhor, e aquele beijo de Judas, aquela traição, mas o Senhor não desistiu, apesar de se sentir solitário, de estar solitário, de provar a traição, e aquela negação, ó Deus, o Jesus, daquele que o Senhor andou tão de perto, daquele que o Senhor investiu tanto na vida, ele negou o Senhor. E nós não podemos falar nada de Pedro, não. Sabe por quê, Jesus? Nesse ponto todos somos iguais. Ou traímos, ou negamos, ou abandonamos. E as humilhações a seguir, tanta humilhação, Senhor Jesus, que o Senhor passou, gente xingando, gente debochando, cuspindo no seu rosto. E lá na cruz, o Senhor sozinho, enfrentando tudo aquilo. O Senhor estava morrendo para que houvesse oportunidade de perdão pela humanidade, e a humanidade ainda insistia em lhe dar as costas. Mas mesmo assim, o Senhor não desistiu, pelo contrário, Jesus, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes. O Senhor tem um coração muito perdoador. Deus, quem somos nós para negarmos perdão, para negarmos amor? Não podemos, Deus. Mas não está em nós oferecer esse amor, não está em nós oferecer esse perdão. E por isso muitas vezes a gente fala: mas isso eu nunca vou conseguir. Certeza que nunca vamos conseguir, Deus. Por isso que nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo, para amar como o Senhor ama, para perdoar como o Senhor perdoa, para investir como o Senhor investe. Que nós venhamos a nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Eu sei que essa mensagem da ceia é tão linda, e nós celebramos ao Senhor, porque eu sei também, ó Deus, que o Senhor pediu para que a sua igreja repetisse esse ato todas as vezes, para se lembrar do que o Senhor fez por nós, e o que nós devemos fazer uns para com os outros. E nós entregamos isso nas tuas mãos, e nós oramos, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Dá um glória a Deus aí, meu irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar, meu filho, glória a Deus. Passe aí os seus cálices para a ponta das fileiras, e assim os irmãos vão recolher, enquanto você canta com alegria. É bom ficar em pé, não é? Fica muito melhor.
todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Levante suas mãos e declare mais uma vez: todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Papai, nós estamos na tua presença e é um privilégio para nós erguermos as nossas mãos dizendo que o Senhor é santo, 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 que o teu nome é santo, que servimos a um Deus santo e poderoso. Como é bom sentir o teu toque e saber que mesmo sendo tão imperfeita, sabendo, ó Deus, que com as nossas limitações, mesmo assim o Senhor se manifesta e demonstra o teu amor e o teu poder de forma tão graciosa a cada um de nós. Por isso, papai, nessa manhã que nós te louvamos, te adoramos, que o Senhor possa mesmo aceitar a nossa adoração, o nosso culto a ti e manifestar a tua graça sobre nós, para que nós venhamos ali, papai, quando sairmos da igreja, continuarmos demonstrando a tua santidade através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos relacionamentos.
Não queremos somente declarar que Tu és santo, mas queremos a Tua santidade sobre nós, para que as pessoas vejam que nós somos um povo diferente, um povo que tem um Deus soberano sobre todas as coisas e que é santo, santo e santo. Recebe, papai, o nosso louvor, a nossa adoração, e recebe o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus e pode se assentar, amada igreja. Glória a Deus, como é bom estar na presença do Senhor, né? Muito bom. Hoje o Senhor tem uma palavra muito especial, importante, para falar com a igreja sobre alguém que tem um valor especial e único para Ele, que também são as mulheres. Amém? Quem é abençoado em ter uma mulher? Todos! A mãe, a irmã, uma amiga, a esposa. As mulheres fazem parte da nossa vida, né? E é tão gostoso poder compartilhar que o Senhor ama as mulheres. Mulher, você é amada do Senhor. E é muito gostoso quando a gente pega a palavra de Deus e a gente vai ver o quanto do Velho Testamento ao Novo Testamento existem mulheres abençoadas, poderosas, que foram tremendamente usadas por Deus e que são exemplos, inspiração para nós. Mas o melhor de tudo é a gente começar lá por Gênesis, no capítulo 2, e ver que nós somos a criação do Senhor. O Senhor criou o homem, criou todas as coisas, viu que Adão já podia dar nome para todos os seres, mas viu que ainda faltava algo para deixar ele bem feliz, alegre, para ajudá-lo, para auxiliá-lo. E então o Senhor faz ele se cair num grande sono e de uma costela ele cria a mulher, né, que estaria ali com ele. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a mulher é a criação do Senhor. Ela foi criada por Deus com um propósito. E quando a gente ouve essas mulheres de Deus e a gente começa a ler a palavra de Deus, eu quero te encorajar a achar essas mulheres poderosas na palavra de Deus. A gente ouve muito falar de Débora, que foi uma juíza, num tempo onde só tinham homens juízes. Débora é levantada como juíza com o povo de Israel, e ali Débora leva aquele exército a ser vencedor. Mas não foi através de Débora que o inimigo caiu, mas foi de outra mulher, Jael, que Débora até faz menção a ela. Ela matou o inimigo contra o povo de Israel. E se nós formos olhando a palavra toda, Maria Madalena, Abigail, né? Esther, que tem um livro que conta somente a sua história, de como ela em oração, com muita sabedoria, se portou diante do rei e salvou o seu povo. A gente tem Priscila, que era uma líder de célula, que liderava uma igreja dentro do seu lar com o esposo dela, Áquila. E a gente vê Paulo mencionar Priscila e Áquila como colaboradores do crescimento do evangelho. A gente tem Ana, Raquel, Lídia, Sara, Rebeca, Noemi, Ruth. São tantas mulheres. E o que é mais gostoso? São mulheres diferentes umas das outras, com histórias diferentes. E assim como nós aqui, somos diferentes, temos problemas diferentes, pecados diferentes. Mas todas elas tiveram algo em comum. Todas elas tiveram um encontro com Deus, onde elas foram transformadas. E quando nós começamos a falar de mulher, não tem como não ouvir o que está aí em toda a mídia, o que se tem de cursos, de coaching, de tantas coisas que falam sobre o empoderamento da mulher. A mulher hoje alcançando na sociedade lugares que antes eram reservados somente a homens, empregos, né,
altos, cargos altíssimos. E a gente vê esse empoderamento sendo colocado, que é o quê? De dar poder a si mesmo ou dar poder ao outro. Mas também há por trás disso um poder que está ali tentando com que haja igualdade de gênero entre homens e mulheres, sejam por salários, por busca. Mas nós sabemos que esse empoderamento que a mulher tem sentido, tem pedido, sejam mulheres dentro de casa, que conduzam a sua casa, a sua família, e a gente escuta muito falar, a mulher se colocando no seu lugar, com qualidades únicas, com os dons específicos. Mas eu gosto muito, muito, muito de buscar aquelas mulheres que têm buscado o empoderamento do Espírito Santo. Mulheres simples, mulheres que têm as suas ansiedades, as suas aflições, as suas funções, mas que têm buscado o poder do Espírito Santo. Um encontro com Jesus, isso nos faz e nos direciona para quem nós somos. E o que eu quero dizer nessa manhã é que você precisa primeiramente saber quem nos criou. E Deus nos criou. Nós fomos a criação do Senhor. Nós também precisamos descobrir quem nós somos nele. O Senhor tem um propósito de revelar quem nós somos nele. E também o que podemos nele. O que ele deseja de nós e através de nós. Seja onde você está, dentro da sua casa, como esposa, como mãe, como filha, fora, na sociedade, na faculdade, no trabalho, aonde você estiver, Deus também tem algo a fazer através de você. O Senhor nos criou e Ele tem algo a nos mostrar. Eu pude, de todas as mulheres da palavra de Deus, e que a gente ouve que algumas têm mais detalhes, algumas são mais ricas nas suas histórias, outras são só menções, não citam nomes, mas estão na palavra de Deus porque fizeram a diferença e foram colocadas de forma específica para nos ensinar algo. E eu escolhi 3 mulheres que particularmente eu gosto muito e vejo como são tão diferentes, estavam tão diferentes no ponto onde elas estavam antes de se encontrar com Cristo, mas tiveram um encontro onde elas foram transformadas pelo amor de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é a mulher samaritana. A história dela você vai encontrar lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu não vou abrir vários textos aqui, porque o nosso tempo é corridinho, mas depois você pode conferir. A mulher samaritana, essa mulher não é citada com o nome, mas já diz que ela era samaritana. E por ser samaritana, ela já era muito desprezada, porque os judeus não falavam com os samaritanos, né? Ela era desprezada por ser samaritana, era mal falada por muitos, porque ela tinha muitas relações amorosas. E nessa história, a palavra de Deus vai mostrar que ela era uma mulher que tinha se relacionado já com vários homens. Então, ela levava todos os dias o seu cântaro até a fonte de Jacó, lá em Sicar, numa cidade próxima a Jerusalém, para retirar água. Isso era um costume que as mulheres tinham da região. Mas acontece que as mulheres sempre iam ao fim da tarde, onde o sol já era mais ameno, e ali elas se encontravam para retirar água. Mas a mulher samaritana não. A palavra de Deus diz que ela ia na hora sexta ali retirar a água. E isso era mais ou menos meio-dia, onde o sol estava muito forte. Mas por que ela ia nesse horário? Porque ela não queria mais ouvir as outras mulheres que falavam mal dela, que davam indiretas, que maldiziam e até xingavam. Então, ela já se sentia excluída, e ali ela não se relacionava. E ela estava ali naquele horário, e aí Jesus chega ao encontro dela e se direciona a ela. E Jesus chega e pede água. Dar-me de beber. E ela logo se assusta, porque ela fala, como assim?
um judeu falando com uma samaritana. Como? E ali ela fica um pouco apavorada, mas ouve o que ele fala. E Jesus, naquele momento, ele quebra todas as barreiras de cultura, raça, religião, e se revela a ela, dizendo que ele era a água da vida. Porque ela falou, você não pode falar comigo, eu não posso te dar água. E ele diz, olha, eu sou a água da vida. E ele continua dizendo para ela, eu vim aqui, tem chegado o momento, é chegada a hora, onde o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E ela ouvindo aquilo, recebendo daquela água viva, ele diz, vai lá e chama o teu marido. E ela se volta os olhos a Jesus e diz, eu não tenho marido. E ele fala, não tem mesmo, porque os 5 que você já teve, e esse que está com você não é teu marido. Você imagina se foi fácil para aquela mulher ouvir isso de Jesus? Ela já ia a um horário que ela não queria saber. Ela já sabia tamanha carência e a dependência dela, buscando quem ela era, através da afirmação do colo de muitos homens. Mas Jesus, de uma forma tão clara, ele revela o pecado a ela, mas ele também se revela como perdoador, como algo que pode transformar a vida. E naquela hora, naquele momento, ele diz isso para ela, mas já olha para ela e diz, Ela diz, Senhor, eu entendo isso, mas chegará o momento em que virá o Messias, o profeta, e ele olha para ela e diz, eu sou. Eu estou aqui, eu estou entregando a água da vida. E ela larga ali o seu cântaro e sai correndo para a cidade para anunciar que o Messias havia chegado e estava anunciando a salvação ali. E daquela mulher que era samaritana, desprezada, desonrada, ela se torna um canal para o avanço do evangelho naquela região. Ela começa a anunciar. E olha só que mulher especial diante desse encontro com Deus. A mulher samaritana teve o privilégio de ser a primeira pessoa que Jesus se revelou exatamente como Ele é. Eu o sou. A desprezada, a mal falada, a que era abandonada, se tornou num agente de transformação que anunciava que o Messias chegava para trazer a água da vida, a fonte da vida que era Jesus. Esse encontro transformou a vida dela. E nós encontramos com Jesus que transforma essa vida e traz algo novo. E assim foi com ela. Também queria compartilhar com vocês sobre a mulher hemorrágica, a mulher com hemorragia. São mulheres que não têm nome, mas que dizem o que elas passavam, qual é a história delas, o que acontecia na vida delas. E essa mulher sofria de uma grave hemorragia há 12 anos. Talvez aqui já alguém tenha passado por isso, alguma mulher, mas não há 12 anos. Ou qualquer doença que seja muito forte, 12 anos. Mas naquela época tinha algo que trazia um peso sobre isso. Lá em Levítico 15, do 25 ao 27, diz que quem sofria de hemorragia era considerado impura. E todos que se relacionassem com ela, que tocassem nela, seriam considerados impuros. Agora imagina isso no começo, ela conseguia ainda controlar e esconder, mas ao longo do tempo as pessoas foram abandonando. E ela começou a ficar ali sem ninguém, abandonada pelo marido, ou pelos amigos, ou pelas pessoas à sua volta. A palavra de Deus também diz que ela era uma mulher de posses, porque ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nada tinha acontecido. Nada. Então ela já estava bastante abatida, abandonada, e ela era considerada impura. Ninguém poderia se relacionar com ela. Mas o que os médicos não puderam fazer, Jesus fez.
E um encontro com Jesus mudou a história dessa mulher. Ela ouve falar dos milagres que Jesus fazia e que ele passaria por ali, e onde estava uma grande multidão. Então, ela acredita que ele poderia trazer um milagre, ele podia mudar a história dela. E a palavra de Deus diz, essa história também está lá no livro de Mateus, Marcos e Lucas, é contada nos 3 evangelhos. E lá em Lucas diz que ela foi e falou, essa é a minha hora. E ela entrou entre a multidão. E ali no meio da multidão, para tentar chegar perto de Jesus, quando ela viu uma abertura, ela tocou as vestes da roupa de Jesus. E a palavra de Deus diz que no momento em que ela tocou as vestes de Jesus, ela sentiu um poder vindo sobre ela, como um fogo que na hora trouxe cura, e a hemorragia foi cortada na hora. E ela poderia dali já sair com um sorriso, com uma alegria, porque ela sabia que ela havia sido curada. Mas aí, gente, Jesus faz por inteiro. Não é só um milagre que ele pode fazer, mas é quem ele transforma, em quem ele nos transforma. E aquela hora ele diz assim, quem me tocou? Eu já imagino os discípulos, aqueles que estavam mais próximos ali, tentando conter a multidão, falando assim, peraí, como quem te tocou? Tem uma multidão aqui tentando te pegar. Quando eu estava lendo a história dessa mulher, eu lembrei da minha adolescência, quando estava no auge a seleção de vôlei masculino e feminino. E o pessoal do vôlei veio para Campo Grande até um jogo. E, por incrível que pareça, eu jogava no time da minha escola. Eu era levantadora, mas eu jogava. E a gente tinha que ser levantadora, né? Bloqueio nem pensar. Mas eu lembro que a gente ficou enlouquecida para ver o Maurício. O Maurício era o melhor levantador, o Tandy e tal. E a gente reuniu todo o time e veio aqui para o hotel. Eu esqueci o nome do hotel. Era Hotel Campo Grande, né? Quem lembra deles aqui? Aí, ó, tem um povo aí, né? E aí eu lembro que era aquela multidão e a gente tentava entrar de qualquer jeito para poder vê-los. E ali, gente, eu não sei como, que eu e minha amiga entramos assim, e a gente gritou, Tarde, Maurício! E eles olharam, vem cá com a gente. E eu e ela entramos assim, ó, mó feliz no hotel, conhecemos todos, pegamos autógrafo, e a minha mãe lavou a minha camiseta. Olha que coisa linda, eu nunca chorei tanto. Eu passei pela multidão para conseguir aquelas assinaturas. Mas o Senhor me fez lembrar disso para ver como seria a gente correndo atrás de qualquer coisa desse mundo. Mas ali era Jesus. Era aquele que podia curar, transformar. Era aquele que podia fazer algo poderoso. Você imagina o tanto de gente. Num dos evangelhos diz que até Jairo estava lá, e Jairo estava gritando para que Jesus curasse a filha dele que estava doente. Eram muitas pessoas que estavam gritando, mas ele disse, alguém me tocou. E ela sabia que estava falando dela, e foi de forma diferente que alguém me tocou. E ela cai diante dos pés do Senhor e fala, Senhor, fui eu que te toquei, há 12 anos eu sofro com uma doença, eu já gastei tudo que eu tinha, eu estou sozinha, mas eu fui curada. E naquele momento tão gostoso, onde ela se coloca diante de Jesus, dizendo que ela foi curada, vem a parte que Deus trabalha de forma completa na nossa vida. Jesus olha para ela e fala assim, não mais impura, não mais abandonada, mas Jesus olha para ela e fala, filha, filha, a tua fé te curou. E aquela mulher é transformada na hora para ser filha, filha.
E é isso que o Senhor faz quando nós encontramos com Ele, quando nós nos colocamos diante dEle, falando quais são as nossas necessidades, as nossas limitações, as nossas imperfeições, os nossos sentimentos, seja de sentir abandonada, sozinha, às vezes injustiçada, mas o Senhor dá valor e diz: filha, aquelas palavras devem ter sido de libertação. E eu imagino quão feliz ela deve ter saído da presença do Senhor. E aí, de desprezada, desesperada, impura, doente, sozinha, ela é transformada por um toque em filha, cheia de fé e pura. Isso é o que o encontro com Jesus faz. Esse encontro com Jesus muda a nossa história e o nosso valor. E a terceira mulher, que eu pude também escolher, porque tem um valor muito grande na palavra de Deus para nós mulheres, é Raabe. A história dela está lá em Josué, capítulo 2, aí os versículos seguem. Raabe era uma prostituta. E ela morava bem no alto, nos muros de Jericó. Ela morava no muro largo, né? Os muros de Jericó eram bem largos. E Raabe morava numa casa que era bem construída aos muros de Jericó. Se a gente for falar de Raabe, eu vou dizer para vocês que Raabe é a única mulher citada no livro de Hebreus, onde fala dos heróis da fé, daqueles que tiveram fé e anunciaram a palavra de Deus. Ali com Abraão, com Jacó, com Noé, com os grandes homens de Deus, se encontra o nome de Raabe, uma mulher de fé. E ela é citada em outros livros, ela é citada por Tiago, ela é citada em outros lugares. E Raabe era uma prostituta. Ali do muro, além de entreter os homens e receber os homens, ela também recebia hóspedes que passavam ali com suas caravanas. E Raabe ali, ouvindo muitas histórias dos homens que ela recebia, das pessoas que ela hospedava, ela começou a ouvir sobre o Deus de Israel. E ela começou a ouvir sobre um Deus que estava fazendo milagres, que estava avançando e trazendo vitória ao povo de Israel. Ela escutou que o povo passou a seco pelo Mar Vermelho e que o Senhor matou todos os egípcios, dando a vitória ao Deus de Israel. E ali, ela também ouviu que o povo de Israel, o exército de Israel, avançaria para tomar Jericó. E Raabe ali começou a crer num Deus que ela estava ouvindo falar. E Josué, que não estava brincando em serviço, ele já tinha recebido uma ordem que Deus daria a vitória ali, manda 2 espiões até Jericó para saber o que eles estavam fazendo e o que estava acontecendo. E esses 2 espiões vão até a casa de Raabe. E ali eles ficam hospedados. Acontece que o rei fica sabendo que tem espiões ali e pedem que provavelmente eles estariam na casa de Raabe. E pedem que os soldados vá até lá e que descubram se eles estão ali. E naquele momento, Raabe os protege, porque ela sabia quem era o Deus daqueles homens. Então ela esconde e diz aos soldados que não, que já tinham passado e que ela não tinha mais visto aqueles homens. E ela espera o tempo necessário para que aqueles soldados se dispersassem e para que ela livrasse aqueles 2 espiões do povo de Israel que havia ido a mando de Josué. E eu quero ler com vocês esse texto, uma partezinha que está em Josué, capítulo 2. Eu vou pedir para a projeção colocar a partir do versículo 10. Pois temos, olha o que ela diz, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram.
Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Gente, ela liberta aqueles 2 espiões, mas ela, de uma forma muito sábia, ela acreditou no Deus que eles serviam. E ela faz esse pedido: salva a minha família. Não só a mim, mas a minha família. E ali eles falaram que sim, que assim como ela havia protegido a vida deles, eles conduziriam e protegeriam a vida da família dela. E eles pedem que ela coloque um cordão escarlate, um cordão vermelho na porta. E quando o exército de Israel, de Josué, avançasse para derrubar a Jericó, para invadir a Jericó, a casa dela não seria atingida. Agora pensa comigo. A palavra de Deus diz que ali do muro, ela tinha uma noção para fora do muro da cidade. Imagina a Raabe dando uma olhada e vendo aquele exército em volta de Jericó, marchando, clamando a um Deus poderoso, ao Deus vivo que já tinha dado a vitória. E ela olhando aquilo. Você acha que na hora bateu um medinho dela pensar, será que eles deram o recado? Será que esse povo, na hora que entrar de uma forma tão impetuosa para tomar essa cidade, vai lembrar de um cordãozinho vermelho que está amarrado aqui na porta da minha casa? Ela não duvidou em nenhum segundo. A palavra de Deus diz que ela não hesitou em nenhum momento. E ela ainda disse à família dela, vocês não saiam, não coloquem os pés para fora da casa, porque o Senhor nos dará a vitória. O Deus de Israel nos dará a vitória. E é isso que acontece. O exército invade Israel, os muros caem, o exército invade. E somente a casa de Raabe continua intacta. O Senhor transformou a vida daquela mulher, ela se casou novamente e ela é citada como alguém que entra na genealogia de Davi e de Jesus. Raabe, uma prostituta, ela entra para o livro de Hebreus como mulheres de fé. A única mulher citada ali. O Senhor sabe que cada uma de nós aqui temos as suas lutas, as suas dificuldades, os seus pecados. Mas assim como essas mulheres tiveram um encontro com Deus e foram transformadas, elas experimentaram a graça de Deus. E aquele cordão vermelho que salvou Raabe e a sua família, a graça de Deus, esse cordão continua ainda hoje se remetendo ao sangue de Jesus, que continua transformando as nossas vidas dia após dia. Em Isaías 1,18 diz assim: ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A história dessas mulheres, mulheres de Deus, mulheres que foram tocadas, transformadas por um encontro com Jesus, também é a história de cada uma de nós, que tem se encontrado com Ele todos os dias. Talvez seja no seu casamento que você precisa ser transformado, no seu relacionamento com os seus pais, ou no seu trabalho, ou em algo que disseram ou falaram de você. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo para você, que Ele está dizendo, você é filha, mulher valorosa, e o Senhor quer transformar a sua vida em cada encontro.
Ele está te desafiando a ser empoderada pelo poder do Espírito Santo, a ser como Ele, aonde você estiver, seja dentro da sua casa, no relacionamento com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, ou na sociedade onde Ele te colocou. Você precisa demonstrar o poder do Espírito Santo. Essas são as mulheres de valor, mulheres que o Senhor levantou e tem levantado para fazer a diferença dentro de casa, na sociedade e na igreja no qual você faz parte. Então eu quero te dizer, nessa manhã, que você possa assumir o seu papel de filha valorosa do Senhor e ter um encontro com Ele, onde Ele use o melhor que você tem para você ser agente de transformação na vida das pessoas à sua volta. Amém? O Senhor muda a sua história. Então eu gostaria que você ficasse em pé. E agora o Senhor vai colocar os olhos sobre você e você vai colocar a sua vida diante dEle. Ore agora agradecendo ao Senhor, porque você é filha amada, porque Ele te escolheu e te fez com coisas únicas, sabe? São situações que só a mulher tem, são atitudes, pensamentos. Ele te fez única. Fale a Ele. Quantas mulheres aqui são líderes do seu lar, porque já não tem o seu esposo junto, mas o Senhor está contigo. Ele te diz, você é valorosa, você é escolhida, você é filha. O Senhor te chamou para dizer que você é criação dEle. Ele te ama, Ele te fez. E Ele tem um propósito para você. Descubra o seu propósito em Deus. Pai, nós te agradecemos, porque de uma forma muito especial, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor deu valor a cada uma das mulheres. E por mais que muitas possam passar por tantas lutas sozinhas, pelos seus pensamentos, dificuldades, posicionamentos, e possam talvez como mulheres diferentes que falamos aqui da Tua palavra, ter as suas lutas, as suas dificuldades diárias. Mas o que nós temos em comum é um Deus todo-poderoso, que conhece as nossas limitações, que conhece o nosso pecado, e que transforma as nossas vidas. Por isso, papai, toca cada mulher que aqui chegou, que ela sinta o tamanho do seu valor e quão importante ela é para o Senhor. Que ela saia daqui com a certeza que ela não está sozinha e que o encontro com o Senhor pode mudar toda a história dela. Levanta aqui mulheres de oração, mulheres intercessoras, mulheres que farão a diferença dentro da sua casa e fora da sua casa. Traz coragem, traz força. Restabelece cada guerreira aqui, Senhor, e que elas possam ter a certeza de que o Senhor as ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pelas mulheres que Deus colocou na sua vida. O Senhor ama cada uma de vocês. Então, essa semana, homens, quando se encontrarem com essas mulheres que fazem parte da sua história, abençoem. Que o amor de Deus e a graça do Pai conduza cada um aqui na bênção, no amor e na graça do Senhor. Que seja uma semana cheia de vitória e cheia de unção. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.